Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu quero trazer um livro sobre os navegadores e descobridores ao serviço de Portugal. Portanto, um livro sobre os descobrimentos e é um livro muito interessante porque trata de vários, portanto, navegadores que tiveram ao serviço de Portugal entre 1419 e 1502. Portanto, trata individualmente de cada um, o que é uma obra notável e tem, portanto, um objetivo muito interessante de estudar um por um os navegadores. Trata-se do livro O que Todos Precisamos de Saber, a vida tanto da editora, verso da capa, que é a editora, e portanto na série dos livros O que Todos Precisamos de Saber, e aqui temos a vida e os feitos dos navegadores e descobridores ao serviço de Portugal 1419-1502. Portanto, aqui está o livro, escrito por dois autores, escrito por dois autores, Diogo Ferreira e Paulo Dias. Portanto, Diogo Ferreira, que é licenciado em História e, portanto, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E depois temos Paulo Dias, que também tem mestrado em História Moderna e Descobrimentos. Portanto, são dois autores bastante experientes nesta área e que nos vão brindar aqui com um trabalho muito interessante, com o pequeno resumo: embarque na caravela de Gilianos e dobre o Cabo Bojador, ou navegue com Bartolomeu Dias e enfrente as mais terríveis tormentas. Rumo à Índia com Vasco da Gama, ou descubra o exotismo do Brasil com Pedro Álvares Cabral. Conheça as vidas, portanto, de cada um, conheça as vidas tão diversas entre si, dos homens que aliaram os instintos guerreiros ou a vontade comercial, a navegação e as descobertas, contribuindo assim ao longo dos séculos XV e XVI para a expansão portuguesa pelo mundo. Portanto, entre a bordo deste navio, o próprio livro, e venha navegar por mares nunca antes navegados. Portanto, aqui tem, mais uma vez, a vida e os feitos dos navegadores e descobridores ao serviço de Portugal 1419-1502, Diogo Ferreira e Paulo Dias. Quais são, portanto, os navegadores? Portanto, temos a introdução, os descobrimentos portugueses, portanto, uma introdução e um texto bastante comprido sobre os descobrimentos portugueses. Depois temos os navegadores um por um, portanto, os navegadores e descobridores ao serviço de Portugal. Portanto, João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo, Diogo de Silves, Gonçalo Velho Cabral, Gilianos, Afonso Gonçalves Baldeia, Antão Gonçalves, João Fernandes, Dinis Dias, Lanzarote, Soares da Costa, Diogo de Teve, Alvice de Cadamosto, Antonioto Uzodimar, Diogo Gomes, António Danoli, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Pedro de Alenquer, Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral, Gonçalo Coelho, Gaspar Corte Real, Miguel Corte Real. Depois temos uma cronologia da expansão marítima portuguesa entre 1419 e 1500 e uma vasta biografia. Portanto, um livro muito interessante, numa altura em que se discute muito, portanto, os descobrimentos, não é? Principalmente as obras arquitetónicas que realçam os descobrimentos em Portugal, principalmente vindo das áreas políticas, principalmente de uma certa extrema-esquerda, que repõe tudo em questão, não é? Nesta altura, vale a pena mergulhar novamente nesta vasta riqueza que são os descobrimentos portugueses,
sem iguais no mundo inteiro. É preciso nós termos isso em atenção. Praticamente Portugal, um pouco Espanha, mas principalmente Portugal, foi o único país praticamente a descobrir o mundo. E isto é um facto inegável. Não se pode, portanto, ignorar essa situação. Deve-se estudar intensamente este período, o período dos descobrimentos, e faço aqui um apelo a todos aqueles que me estão a ouvir para procurar obras sobre descobrimentos. Há muitos livros sobre os descobrimentos, muitos bons livros da história de Portugal que abordam a área dos navegadores e dos descobridores de Portugal. Vale a pena mergulhar nestas aventuras. Foram homens notáveis ao serviço, portanto, de Portugal, dos reis de Portugal, e não se pode ignorar isso. Deve-se valorizar esta parte da história, ao contrário daquilo que tem estado a acontecer, não é? Tem que se lutar contra todos aqueles, lutar, entre aspas, digamos assim, intelectualmente, com bons argumentos, contra todos aqueles que querem, hoje em dia, pôr em causa este período fantástico que foi o período dos descobrimentos. Mais uma vez eu mostro o livro. Portanto, a vídeos feitos dos navegadores e descobridores ao serviço de Portugal, 1419-1502. Deixo aqui esta dica para os meus amigos. Espero mais uma vez ter sido útil e até uma próxima.